Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Terça-feira, meu povo. Tem como tema Testemunha da Mordomia. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre dízimos e ofertas. Também, com certeza, irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema Testemunha da Mordomia. Hoje é uma sequência direta daquilo que nós conversamos ontem. Então, se você perdeu o comentário de ontem, eu deixo um card aqui em cima para você ir lá assistir. Então, veja o comentário de ontem e aí você volta para o comentário de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem eu comentei com vocês que o princípio dos dízimos está associado lá a Abraão. E quando nós vamos lá para Malaquias, que é o nosso texto de estudo dessa semana, Malaquias estava escrevendo para os israelitas. Ou seja, aqui tem um ponto muito importante e fundamental. Ele não estava falando de algo que os israelitas não sabiam. Muito pelo contrário, ele está resgatando aquilo que os israelitas já sabiam e falando, vocês não estão fazendo isso. Porque Deus tinha dado ordens para o povo para que eles cuidassem dos sacerdotes, para que eles cuidassem daquelas pessoas que viviam única e exclusivamente para Deus. Então, quando o Malaquias escreve esta carta, escreve esse texto, ele está falando com os israelitas que tinham esquecido daquilo lá. É como se fosse pensa da seguinte forma, Malaquias escreve assim, gente, vocês sabem disso, eu não preciso falar de novo, vocês sabem disso, vocês sabem que 1 mais 1 é 2, eu não preciso explicar, trazer todo um conceito, porque 1 mais 1 é 2, vocês já sabem disso. É mais ou menos a mesma coisa que Malaquias faz aqui nesse texto. Então, Deus, ele vai resgatando essa ideia para que aqueles israelitas que tinham esquecido pudessem se relembrar daquele fato, e também ele usa esse mesmo conceito lá com os pioneiros da igreja para que eles pudessem se lembrar dos dízimos, porque eles tinham colocado aquele sistema de doação que nós conversamos ontem, mas o plano de Deus sempre foi que sua igreja fosse sustentada, e quando eu digo a sua igreja, estou me referindo às pessoas que vivem única e exclusivamente do evangelho, no caso ali pastores, obreiros, de forma pelos dízimos, e as ofertas pudessem ser aquilo que sustentaria a estrutura da igreja. Aí nós estamos falando sobre o prédio, sobre as contas, sobre as formas que a igreja vai poder ajudar na forma X, na forma Y, enfim. Tudo isso vem correlacionado com as ofertas. E quando nós vamos ali em Malaquias capítulo 3, nós temos aqui 3 versos que nós vamos conversar. Malaquias 3:9, Malaquias 3:11 e Malaquias 3:10. Malaquias 3:9, Deus fala para os israelitas que eles estão roubando a Deus. Por quê? Porque eles sabiam daquelas coisas. Então Deus fala, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E aí nós vamos lá no verso 11, Deus traz uma consequência para o roubo. Como toda ação errada toda ação gera uma consequência, uma ação errada gera uma consequência para esse fato, e uma ação certa gera uma consequência para esse fato. E aqui vem o ponto. Deus fala que porque eles estão roubando, eles não terão as suas safras, terão consequências pela sua infidelidade. Da mesma forma que a nação de Israel foi parar no cativeiro babilônico, porque eles foram infiéis a Deus. Então Deus está trazendo esse paralelo. E quando nós vamos lá em Malaquias 3:10, ele traz uma condição falando, se vocês forem fiéis a mim, eu vou derramar bênçãos sem medidas. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses muito fundamental e importante. Este verso não é um verso de barganha. Deus não está fazendo uma barganha com você, Deus não está fazendo uma barganha comigo. Ele está dizendo o seguinte, se você for fiel a mim, você terá coisas dessa fidelidade. Se você for infiel a mim, você terá coisas desta infidelidade. Então, perceba, nós não devolvemos o dízimo e nós não ofertamos para receber as bênçãos de Deus, mas porque nós já recebemos as bênçãos de Deus, nós dizimamos e ofertamos. Por quê? Nós tivemos condições de trabalhar. Nós, primeiramente, estamos vivos. Ponto. Comece por aí.
Segundo, tivemos condições de trabalhar. Porque só dizima e oferta quem trabalhou, quem teve condições de ter o seu sustento, porque quem não trabalhou não tem dízimo e oferta para fazer. Então perceba, Deus deu a vida, Deus deu força, Deus deu um local que você pudesse conseguir o teu dinheiro, e Ele fala, seja fiel a mim, porque eu estou sendo fiel a você. Então perceba, nós somos fiéis a Deus, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque Deus já foi fiel conosco. E é esse o grande conceito que o dízimo quer trazer para nós. Por quê? Quando nós olhamos ali 10%, pode fazer falta, mas perceba que é proporcional. Então, quem recebeu R$100 vai devolver R$10. Quem recebeu R$1.000 vai devolver 100. Quem recebeu 10 mil vai devolver 1.000. Perceba que é algo proporcional. É algo que Deus estabeleceu de uma forma tão bonita, tão clara, tão eficiente, que torna o dízimo algo que nos desprende do bem material. Nós deixamos de ser dependentes daquilo que nós temos e começamos a ser dependentes de Deus, que foi o que eu falei com vocês um pouco ontem. Então, mais uma vez, se você não viu o comentário de ontem, estou reforçando para você ir lá assistir, tá bom? E aí, nós podemos olhar para a história e ver várias pessoas que atribuem a sua prosperidade com a fidelidade a Deus. E aqui mais uma vez, isso aqui não é teologia coach, não é teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo que pelo fato de você dizimar e ofertar, que você vai ser próspero na sua vida, e não é isso que Deus está prometendo. Não é isso. Se alguém te disser isso, escute-me bem, se alguém te disser isso, isso não é bíblico. Deus não está dizendo que se você devolver o seu dízimo e se você ofertar, Ele vai te dar dinheiro dobrado, triplicado, quadruplicado. Não é isso que Deus está dizendo. Preste atenção, não caia nessa armadilha do inimigo. A salvação é pela graça e não pelas obras. Mas, quando nós somos fiéis a Deus, nós estamos mais próximos de Deus, nós temos esta ideia de bênção chegando mais próximos de nós. E essas pessoas, por exemplo, Rockefeller, Heinz, Kroll, Woods, Wrigley ou Colgate, todos esses grandes empresários associaram a sua relação com Deus com a sua prosperidade. Por quê? Uma vez nós temos uma consequência direta com o dízimo, nós aprendemos a organizar as nossas finanças. Por quê? Porque nós recebemos o nosso valor, nosso dinheiro, e nós já separamos o dízimo e a oferta. E o demais nós vamos organizar para não ficarmos devendo e não sermos tentados a roubar a Deus, a tirar o dízimo e a oferta para pagar alguma outra conta. Então isso, consequentemente, nos dá uma educação financeira. Então, dízimo e oferta, além de ter um impacto na nossa fidelidade, na nossa parte de fé, também tem um impacto na nossa organização financeira. Por isso que esses grandes empresários disseram que quando eles se entregavam a Deus, Deus estava organizando, Deus estava guiando eles. E da mesma forma, Deus guia a nossa vida. E mais uma vez eu quero reforçar, não é uma barganha, não é teologia da prosperidade. Nós não devolvemos o dízimo e nós não ofertamos para recebermos bens materiais, mas porque Deus foi fiel conosco, nós necessitamos ser fiéis a Deus. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e de entendermos mais sobre essas verdades bíblicas, meu Pai. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos o nosso pão. E, Pai, pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração para continuarmos fiéis a Ti. Que, da mesma forma que o Senhor é fiel conosco, que possamos demonstrar isso através dos dízimos e das ofertas. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo,
para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar essa mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!